Olá, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Preste bem atenção no que o pastor Samuel Ramos vai falar nesse momento sobre a igreja caída de Apocalipse capítulo 17. Aqui no livro de Apocalipse capítulo 17 fala que, 17 verso 5, fala da Babilônia, a mãe das meretrizes da terra, a igreja que se prostituiu. Ele vai explicar para nós que essa igreja que se prostituiu foi a primeira igreja cristã. Vocês sabiam que a igreja católica foi a primeira igreja? Mas preste atenção, foi a igreja católica apostólica cristã, não a igreja católica apostólica romana. A igreja católica apostólica cristã se prostituiu quando ele misturou o paganismo com o cristianismo. Lembram? Colocaram imagens de escultura dentro da igreja, aqueles santos paganizando, colocando também ali, trocando o santo dia do Senhor, sábado pelo Sunday, pelo primeiro dia da semana. Nós sabemos que não existe nenhum versículo na Bíblia que nos dá respaldo para santificar o primeiro dia da semana. Mas na Bíblia tem 136 passagens que falam para santificar e guardar o dia do Senhor, que é o santo sábado, o sétimo dia do Senhor. Não existe domingo como dia do Senhor. Ah, mas porque Jesus ressuscitou no domingo? Isso não nos dá respaldo para dizer que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. No Novo Testamento tem 8 passagens que falam sobre o primeiro dia da semana e nenhuma destas passagens diz para nós guardarmos ou santificarmos o domingo. Preste bem atenção no que o pastor Samuel Ramos vai falar sobre este assunto nesse momento, porque nós, muitas vezes, as pessoas falam por aí, não, a igreja católica é a primeira igreja, sim, está correto, mas essa igreja se prostituiu, abandonou a verdade, misturando o erro com a verdade. O que é prostituição espiritual? É quando adultera a lei, quando adultera a palavra de Deus, quando mistura o erro com a verdade, quando se camufla. E a Bíblia aqui, no Apocalipse capítulo 17, diz que ela é a mãe de todas as meretrizes da terra. Por que mãe? Porque é mãe de todas as igrejas que estão seguindo as suas falsas doutrinas. Preste bem atenção, que o pastor Samuel Ramos vai explicar rapidinho para nós sobre este assunto aí, e depois a gente vamos terminar comentando sobre esse assunto. Preste atenção aí. Mistério. Está escrito na testa. A grande Babilônia. Lembre-se que a palavra Babilônia, que aparece 6 vezes em Apocalipse, é um código. E você deve entender como Roma. A grande Roma. A mãe das prostituições. Então, queridos, é uma igreja que se proclama igreja mãe, da Mother Igreja. É a primeira igreja cristã que surgiu. As igrejas protestantes surgiram depois. Os evangélicos, os pentecostais. A igreja católica é a primeira igreja cristã. A igreja cristã foi fundada em Roma, em toda a Ásia Menor e na Europa. E a igreja de Roma cresceu, era a maior cidade do mundo, Roma. E queridos, foi ali que a igreja cristã pura e santa se prostituiu com o paganismo do tempo de Constantino para frente. A igreja aceitou o domingo no lugar do sábado. Vocês se lembram em que dia foi instituída a guarda do domingo no 4º século, no tempo de Constantino? Foi no dia 7 de março de 321, a lei dominical. 7 de março de 321. Agora aqui, queridos, fala que ela é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Por que prostituições e abominações da terra? Porque existe muita promiscuidade por trás da santidade. Gays, homossexualismo, pedofilia. Isto é coisa que está por trás do clero romano. Centenas de casos foram descobertos aqui dentro dos Estados Unidos. Milhões e milhões e milhões de dólares estão sendo gastos para acobertar ou para recompensar as vítimas abusadas. Padres pedófilos. Queridos, por isso é chamada a mãe das prostituições, a mãe das abominações da terra.
E o verso 6 diz assim, irmãos: e vi que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. As inquisições e os mártires. Quando vocês leem a história, peguem um livro de história, mesmo de historiadores da igreja romana, eles contam a história das inquisições. A Inquisição romana, a Inquisição espanhola, a Inquisição valdense, que matou o povo valdense. A Inquisição huguenote, que matou os huguenotes na França. A noite de São Bartolomeu, quando milhares foram mortos na França. Isto está escrito na história. Por isso o Papa tem repetidamente pedido perdão ao mundo pela perseguição que a igreja fez aos cristãos no passado. Ele tem pedido perdão. Mas, queridos, ele está confessando que esta é a igreja Babilônia. Ele mesmo está confessando: esta é a igreja Babilônia, que se embebedou com o sangue dos santos. Quando eu li sobre a estatística dos mártires durante a Idade Média, irmãos, os escritores católicos dizem que a igreja matou, através das inquisições, mais de 50 milhões de homens e mulheres e crianças. Essa é uma estatística dada por escritores da Igreja Católica. Isto quer dizer que mataram muito mais do que 50 milhões, porque eles deram o menor número possível. Só que a história vai se repetir, meu querido irmão, minha querida irmã. A história vai se repetir. Houve perseguição, existiram mártires no passado, vai existir perseguição ainda no presente e no futuro. E os mártires, o número dos mártires ainda... Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17, no verso 4. Achava-se a mulher, que é a igreja, vestida de púrpura. Olha aí, ó. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na sua mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com a imundície de sua prostituição. E o verso 5, na sua fronte acha-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes da terra. Olha aí, vou repetir para nós entendermos bem. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E o verso 6 diz que então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei com grande espanto. Por que ela ficou embriagada com o sangue dos santos? Porque ela perseguiu a Igreja Católica Romana, matou mais de 50 milhões de cristãos durante um período de 1260 anos, desde o ano de 1538 até o ano de 1798, só parou quando Napoleão mandou o seu general invadir ali o Vaticano, invadir Roma, e prendeu o Papa João Pio VI. Ele foi preso e levado para a prisão, e lá ele morreu na prisão. Passou 131 anos, e os seus antecessores não tinham o poder que tinham, não falavam em público, até que em 1929, Mussolini, aquele ditador romano, italiano, devolveu os 44 hectares de terra para o Papa, e devolveram também os poderes que ele havia perdido. A partir daquela data ele passou a ser um rei, um presidente, um chefe de Estado e também um chefe religioso a partir de 1929 para cá. É por isso que essa Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que tem um sangue, se embebedou com sangue, ela tem o sangue nas suas mãos. Por isso que ela embebedou com a sua prostituição, com os seus erros, com essas falsas doutrinas aos habitantes da terra. E muitos queridos irmãos católicos ainda acreditam que a igreja é uma igreja santa. A igreja romana é a igreja santa. O Papa é o santo. O próprio Papa falou que devia orar por ele porque ele é pecador. E como que seria uma igreja santa? Como que é uma igreja santa? Cheia de prostituição, cheia de pedofilia, cheia de mentira, cheia de adultérios, cheia de sangue nas suas mãos. Não pode ser uma igreja santa. Uma igreja que se prostituiu, uma igreja que caiu, abominou os reis de toda a terra. E esse mesmo poder
esse mesmo espírito perseguidor que essa igreja no passado teve, na Idade Média, do ano de 1538 até o ano de 1798, esse mesmo espírito perseguidor, assassino, genocida, cruel, vai novamente voltar. Ele já está começando a se unir com os reis da terra, já está começando ali a colocar ali as suas artimanhas para que todos os reis da terra sigam este poder, para que muito em breve esse poder vai dizer que precisamos apenas de um Deus, está correto. Precisamos apenas de uma religião, também está correto. Mas o que vão fazer? Vão implantar uma nova ordem mundial para que tenha apenas uma igreja, a Igreja Católica, que vai querer novamente dominar o mundo e perseguir aqueles que não quiserem seguir os seus ensinamentos como seguiu no passado, novamente com torturas, com morte, com prisões e também ali com tantas coisas terríveis que eles fizeram no passado. Novamente esse espírito adormecido novamente vai voltar. Eu lembro daquele padre aí muito famoso aqui do Brasil, ele fala o seguinte: a Igreja Católica tem um poder muito grande, é um gigante que está acorrentado em correntes de papel, mas qualquer hora e momento ela pode quebrar essa corrente. É muito fácil ela quebrar essa corrente de papel, porque papel não é como corrente de aço. Estava explicando que o mesmo poder que ela teve no passado, ela vai novamente ter no futuro agora. E eu tenho certeza que será nos nossos dias. E prepare-se, porque muito em breve isso vai acontecer. Vai acontecer a união das igrejas, das religiões. As grandes religiões do mundo já estão ali junto com o papado, islamismo, xitoísmo, budismo. Você pode pesquisar, em todas as religiões do mundo já tiveram encontro. Os líderes dessas religiões do mundo, dessas grandes religiões do mundo, tem mais de 500 milhões, cada uma delas de seguidores, elas já estão ali dando a mão ao papado. E é muito fácil, está muito fácil com essas guerras, né? Com essas catástrofes que está acontecendo, com agora com essa COP está vindo aí para mostrar que o clima está me afetando o planeta, está tudo corretinho, mas no embolar de tudo isso aí é para que eles possam colocar um dia, para que todos possam adorar esse dia, guardar esse dia, santificar esse dia, e todos possam adorar com a família. E esse dia será o dia espúrio, um dia falso, não será o dia verdadeiro, não será o sétimo dia, será o primeiro dia da semana. E vocês sabem que o primeiro dia da semana era guardado pelo imperador Constantino, era guardado pelos pagãos. Os pagãos adoravam, guardavam esse dia, adoravam o sol nesse dia. A palavra domingo significa Sunday, dia do sol em alemão, Sonntag, em espanhol dia della Sole, em português, em homenagem ao imperador Domiciliano, colocaram domingo, mas a palavra domingo significa dia do sol, homenagem aos pagãos, homenagem aos imperadores. Então, queridos, estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, estamos muito próximos disso acontecer, e muito em breve isso vai acontecer. E então, umas pessoas que dizem, não, isso não vai acontecer, esse negócio de decreto dominical, esse negócio da marca da besta, esse negócio de perseguição, isso é coisa de invenção dos adventistas. Mas você logo, se você, ainda Deus der para você mais alguns meses, mais alguns anos de vida, você vai ver. E aí, quem sabe, até lá, não vai ter mais oportunidade de você se arrepender, não vai ter mais oportunidade de você se converter, não vai ter mais oportunidade de você abandonar o pecado, não vai ter mais oportunidade de você realmente se arraigar na verdade. Por quê? Porque já vai ser tarde demais. Mas se você viver, você verá. Eu tenho certeza que vai ser nos nossos dias, porque a palavra de Deus diz, nós não sabemos nem um dia, nem a hora, mas nós sabemos o tempo. Lembra que Deus falou? Quando vocês verem as figueiras, os seus ramos começarem a brotar, saber que está próximo o verão. Assim também vocês, quando virem estas coisas. Que coisas? Leiam Mateus capítulo 24. Tudo o que está acontecendo está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. A geração que vê essas coisas diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e essa geração não passará. Geração é a nossa geração. Eu tenho certeza que a nossa geração vai ver isso aí. Não vai ser nossos bisnetos, nossos netos, vai ser a nossa geração. E muito em breve nós vamos sair deste mundo cheio de pecado e estar com Jesus para toda a eternidade. Amém? Você crê? Diga amém. Amém. Então se prepare-se, porque como que eu vou me preparar então? Buscando a presença do Espírito Santo, orando, jejuando,
buscando o batismo do Espírito Santo, estude a lição da escola sabatina, faça o no bíblico, pregue o evangelho, viva aquilo que você pregue. O nosso testemunho fala muito mais alto do que aquilo que nós pregamos. Então, o nosso testemunho fala mais que 1000 palavras e nós podemos pregar também com o nosso testemunho. Então, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer aquela reforma silenciosa na nossa vida, porque para receber a chuva seródia, que agora está sendo caída, a chuva temporã, mas muito em breve Deus vai derramar sobre nós a chuva seródia e vamos estar cheios do Espírito Santo, mas só vai estar cheio do Espírito Santo aquele que se preparou, aquele que buscou, aquele que realmente colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente estar preparados para receber o selo de Deus na nossa fronte. Que assim seja, em nome de Jesus. Fique todo na santa paz de Jesus. Se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, faça o seu comentário respeitosamente. Se você não gostou, dê o seu dislike, não tem problema, mas que Deus te abençoe e fique na santa paz de Jesus. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fique na paz de Jesus.